Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática em Cores. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós estaremos demonstrando o valor da tangente através do ciclo trigonométrico. Será dado o valor do seno e nós vamos chegar até o valor da tangente do ângulo de duas maneiras diferentes. Faremos também a demonstração utilizando o software GeoGebra. Então, vem comigo. Então, a questão está dando aqui o seno de alfa, que é igual a 1/3, e ele disse que esse alfa pertence ao intervalo de π sobre 2 até π. Só lembrando que π sobre 2 corresponde a 90 graus, π corresponde a 180 graus, então isso quer dizer que alfa pertence ao segundo quadrante, né? E por que essa informação ela é importante? Porque com relação ao sinal da função trigonométrica, esse resultado que nós vamos descobrir, ele pode ser positivo ou negativo, porque a questão ela quer que você determine qual a tangente do ângulo, né? A título de informação, né, a tangente do ângulo ela pode ser dada pegando o valor do seno e dividindo pelo cosseno do ângulo, tá? Então, assim, no momento que você dividir esses dois números, você pode encontrar um resultado positivo ou negativo. Então, é interessante que antes de iniciar o processo de resolução numérica da questão, você já tenha consciência se o seu resultado ele será positivo ou negativo. Para isso, nós vamos analisar o comportamento no ciclo trigonométrico. Então, aqui no ciclo, recapitulando, né, o valor do seno ele é positivo no primeiro e segundo quadrantes. Então, vou representar aqui o seno de vermelho. Então, ele é positivo no primeiro e segundo quadrantes e negativo no terceiro e quarto. O cosseno, que é aqui o segundo, né, ele é positivo no primeiro e quarto, negativo no segundo e terceiro. Vamos representar aqui de azul. Então, cosseno positivo no primeiro e quarto e negativo no segundo e terceiro. Ora, para descobrir o sinal da tangente, que a gente já está vendo aqui que é positiva no primeiro e no terceiro e negativa no segundo e quarto, basta você observar aqui o jogo de sinal, né? Então, mais por mais é mais. Logo, a tangente é positiva no primeiro quadrante. Menos por menos também é mais. Então, a tangente será positiva no terceiro. Menos por mais é menos. Então, tangente negativa no quarto quadrante, mais por menos é menos. E tangente negativa no segundo quadrante. Só lembrando que nós estamos exatamente no segundo quadrante. Portanto, quando ele pediu a tangente do ângulo, apesar de não saber ainda a resposta, eu já sei que esse resultado será negativo. Então, esse é um passo importante, porque, inclusive, se a questão for de alternativa, as alternativas que forem positivas, você já pode, por exemplo, eliminar, porque a gente já tem certeza, devido à análise do quadrante, que o resultado será negativo. Então, nós agora vamos para o cálculo. A primeira maneira que eu vou apresentar aqui como resolução será utilizando a relação trigonométrica fundamental. O que é que ela diz? Que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo, ele é igual a 1. Nós já sabemos que o seno do ângulo é 1/3. Então, nós vamos substituir esse valor na fórmula. Então, você vai ter que 1/3 ao quadrado mais cosseno ao quadrado do ângulo é igual a 1. 1/3 ao quadrado é 1/9. E aí você repete, cosseno ao quadrado igual a 1. Vamos passar esse 1/9 para o segundo membro negativo. Então, cosseno ao quadrado será 1 menos 1/9. Fazendo aí o MMC, cosseno ao quadrado, 9 por 1 dá 9 vezes 1, 9. 9 por 9 dá 1 vezes 1 é 1. E isso será igual a 8 sobre 9. Logo, o cosseno de alfa será igual, mais ou menos, porque se está ao quadrado, vai passar para o outro lado na forma de raiz. Raiz quadrada de 8 sobre 9, que é mais ou menos
8 é a mesma coisa que 2 vezes 4. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Isso aqui ficaria mais ou menos, a raiz quadrada de 2 ela pode sair, então 2 raiz de 2 sobre 3. A questão é que nós já sabemos que essa função ela é de segundo quadrante. E se você se recordar, o cosseno ele é negativo no segundo quadrante. Logo, o cosseno do ângulo será menos 2 raiz de 2 sobre 3. Então, aqui é o que a gente pode chamar de primeira etapa, porque a gente descobriu o cosseno. Nós agora vamos descobrir a tangente, que é o que a questão pede, e isso vai ser a nossa segunda etapa. O que é a tangente? Nós já dissemos que é seno dividido por cosseno. O seno nós já sabemos que é 1/3. Então, vamos colocar aqui 1/3. Isso vai ficar dividido pelo cosseno que você encontrou aqui. Menos 2 raiz de 2 dividido por 3. Esse 3 você pode matar, então vai sobrar 1 dividido por menos 2 raiz de 2. E aí nós vamos aplicar aí uma racionalização. Então a raiz quadrada de 2 vai multiplicar ambos os membros. E aí vai sobrar menos raiz de 2. Esse produto aqui é igual a 2 e 2 vezes 2 é igual a 4. Então menos raiz quadrada de 2 sobre 4. E isso vai ser a nossa resposta da questão, tá? Então tangente do ângulo é menos raiz quadrada de 2 sobre 4. Já é nosso resultado. Mas se você quiser, você também pode aproximar, né? Então, tangente do ângulo vai ser menos, aproximadamente, né? Vamos pegar a raiz quadrada de 2, que é 1,4 aproximada, né? Então, raiz quadrada de 2 e vamos dividir por 4. Então, vai dar 0,35 aproximadamente. Então, esse valor, 0,35, considerando questões de aproximação. Então, tá aí. Questão resolvida por relação trigonométrica fundamental. E nós agora vamos resolver novamente a questão, só que utilizando um procedimento bem legal, que inclusive é até mais simples do que usar a relação, que seria avaliar a pergunta dentro de um triângulo retângulo. Então, vamos lá. Então, qual é a estratégia, né? Se ele disse que o seno do ângulo é igual a 1/3, né, do seno do ângulo alfa, né, esse triângulo é um triângulo retângulo, esse ângulo eu considero como sendo o meu ângulo alfa, e o que é seno? Seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, se o seno de alfa é 1/3, quer dizer que 1 é o cateto oposto, ele ocupa essa posição, e 3 é a hipotenusa, que ocupa essa posição. Então, qual vai ser a estratégia? A estratégia vai ser descobrir esse valorzinho aqui, que eu vou chamar de x primeiramente. Como isso é um triângulo retângulo, basta você aplicar o teorema de Pitágoras. Então, x ao quadrado mais 1 ao quadrado igual a 3 ao quadrado. Então, x ao quadrado será igual a 9 menos 1. 9 menos 1 é igual a 8. Logo, x vai ser raiz quadrada de 8, que é a mesma coisa que 2 vezes 4. X é igual a 2 raiz quadrada de 2. Tá? Então, nós acabamos de descobrir aqui esse valor de x, que é 2 raiz de 2. E aí, como é que a gente vai resolver a questão? É só lembrar que o que é a tangente? É seno dividido pelo cosseno, mas a tangente também pode ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, vamos dividir pelo cateto adjacente. Ora, quem é o cateto oposto ao ângulo? O cateto oposto é 1. Aqui. E quem é o cateto adjacente? É o x, que você acabou de descobrir, que é 2 raiz de 2. Tá aí. E aí nós vamos racionalizar, mesmo procedimento, né? E aí vamos obter que a tangente do ângulo é raiz quadrada de 2
sobre 4. Então, assim, qual é o problema dessa resolução? Ela, apesar de ser simples, né, é muito mais rápida do que o processo anterior pela relação fundamental, ela não vai gerar o resultado negativo. Porque como eu estou mexendo com as dimensões de um polígono, esse resultado não tem como ser negativo. Então, assim, você precisa ter o cuidado de lembrar o tempo todo que você está no segundo quadrante onde a tangente é negativa. E aí o que é que você faz? Vem aqui e coloca o sinal de menos. E aí a sua questão está concluída. Mas aí, como eu disse, você precisa ter cuidado de que você tem que se atentar ao final, que o sinal da sua resposta deve ser negativo, mesmo que você não encontre aí nesse cálculo mais prático, né? E aí nós já sabemos também que esse valor é aproximadamente menos 0,35, como a gente encontrou aqui anteriormente. Então, menos 0,35 aproximadamente. Legal, né? E aí, para a gente concluir, nós agora vamos provar a posição da tangente no ciclo trigonométrico, dados os valores do seno e do cosseno. Para isso, nós vamos partir para o software GeoGebra. Vamos lá? Então, aqui no software GeoGebra, vocês estão vendo, por exemplo, para o ângulo de 50 graus, que aqui eu estou chamando de beta, né? Está aqui, ó, ângulo de 50 graus. Esse valor 0,64 em vídeo anterior, nós já provamos que representa o valor do cosseno. O 0,77 em vermelho representa o valor do seno. E aí são medidas que estão relacionadas à proporção para o raio igual a 1, já que o ciclo trigonométrico tem raio igual a 1. E aí nós agora queremos mostrar a posição da tangente. Então a posição da tangente ela está aqui nessa posição em lilás. Então quando o seno é 0,77, o cosseno é 0,64, a tangente será igual a 1,19. Isso para o ângulo de 50 graus. Você, por exemplo, pode pegar aqui o valor do seno, que é 0,77, e dividir pelo valor do cosseno, que é 0,64. Eu estou esperando que dê algo próximo de 1,19. Tá aí, ó, 1,20 aproximadamente, então próximo aí de 1,19. Isso acontece porque o GeoGebra ele trabalha com aproximações dentro daquilo que a gente determina. Como aqui eu só estou colocando duas casas, ocorre essa pequena diferença, mais de 1 centésimo, que não tem problema algum, tudo bem? Mas veja, esse resultado da tangente de beta ele está dando positivo. Isso porque o ângulo de 50 graus ele está no primeiro quadrante. Percebe que quando eu começar a aumentar o valor do ângulo, esse valor vai aumentando e já já eu chego no segundo quadrante. Aí vocês vão perceber que o resultado agora que está aqui embaixo com essa interrogação, negativo é o que vai aparecer e esse resultado positivo não existe mais. Lembrando, no segundo quadrante a tangente é negativa. E aí, ó, veja, nós estamos lidando agora com um ângulo de 127 graus. 127 graus é um ângulo que é de segundo quadrante, então a tangente ela é negativa e está aqui o valor dela, 1,33. Ele dá o seno, ele dá o cosseno, mas aqui eu não programei para aparecer o sinal de menos no cosseno, por exemplo, porque o objetivo era focar só na tangente que ela tem que ser negativa. E por que ela ficou negativa? Porque esse valor 0,6 do cosseno, ele está aqui no lado em que o y é negativo. Então esse valor é negativo. Tá? Aqui ele aparece positivo, mas ele é um valor negativo. E na tangente a gente já sabe que o arco é negativo. Beleza? Bom, o nosso ângulo diz que o seno tem que dar 1/3. 1/3 é 0,3333, né? Então vamos forçar a aparecer aqui esse 0,33 no seno. Vamos lá. Pronto, opa, tá aí. Então, ó, quando o seno é 0,33, o cosseno dá 0,95 e a tangente dá menos 0,34. A nossa resposta deu menos 0,35, mas aí eu já expliquei essa questão da aproximação. E olha onde é que está a barra aqui da tangente, né? Do valor 0,34, só que é um valor que está no lado em que o y é negativo, portanto a resposta dele seria negativa. Tudo bem? Então, o objetivo aqui foi mostrar para vocês a posição da tangente no ciclo trigonométrico. Recapitulando, cosseno ocupa essa posição aqui no eixo x, de azul, né? Seno ocupa essa posição em vermelho, que seria o correspondente no eixo y, e a tangente essa barra, que seria paralela ao eixo y, mas tocando aqui nesse ponto
em que eu tenho aqui o ponto E de raio igual a 1, e esse prolongamento desse triângulo formado pelo cosseno e pelo seno toca aqui nesse ponto F, e essa medida de F até E representa a tangente do ângulo. Beleza? Então, a gente pode fazer aqui uma animação do valor, né, para que vocês analisem o comportamento aí dos ângulos com relação ao seno, cosseno e tangente. E lembrando, eu só estou avalizando aí primeiro e segundo quadrantes. Em outros vídeos, provavelmente a gente vai avaliar o terceiro e quarto quadrantes. Então, espero que vocês tenham entendido e valeu!